E aí, pessoal, e então, hein? Por que eu me daria esse conselho de não fazer medicina de novo? Cara, sabe o que é mais curioso? É que eu gravei esse vídeo aí onde teve esse comentário há mais de um ano atrás. E essa pergunta aí de por que eu me daria esse conselho para não fazer medicina caiu justamente no dia 18 de outubro, que é o dia do médico, né? E é um dia que as pessoas estão bem emotivas aí falando da sua profissão. E aí me aparece essa grande oportunidade de parecer ingrato com o que a medicina me deu até aqui. E não é bem esse o caso, né? Eu gosto muito da minha profissão, mas eu me lembro bem que quando eu comecei a falar sobre esse vídeo, né, eu estava falando do mercado de oftalmologia em si, e aí eu evoquei uma fala do Joelmir Beck, né, o já falecido jornalista lá de economia, e que na ocasião, lá no início dos anos 2000 e pouquinho, quando a economia brasileira estava decolando, ele falou uma coisa que soou naquela época quase como heresia. Ele disse: se alguém perguntasse sobre a economia brasileira, em uma palavra, o que as pessoas diriam, como é que ela vai? Ele diria: bem. Mas em 3 palavras, ele disse: não tão bem. Então, eu acho que a grande questão é essa, né? Não é sobre como a medicina está hoje, é como a medicina vai estar, né? Então, essa é a grande questão, né? A minha sensação que eu tenho hoje é que você está passando por uma daquelas pontes levadiças, né? E ela começou a cair lá atrás. Você já tem que correr e apertar o passo, porque você sabe que onde você está não dá para ficar. Para mim essa é a grande questão. A medicina hoje não é ruim, pelo contrário, é uma profissão muito boa. Ela ainda te dá uma segurança, um retorno financeiro, uma qualidade de vida relativamente boa. E por que eu falo relativamente boa? Porque ela também cobra muito, né? Então, se você for comparar as outras pessoas, né, com o dia a dia de um médico, cara, pode parecer que é um dia a dia suave, mas ele não é tão suave. Eu me lembro de uma pesquisa do CREMESP que comparou mulheres na mesma faixa etária, mesma classe social, médicas e não médicas. E eles observaram lá, eu me lembro que era bem alarmante, eu não me lembro bem os números quais eram, mas se não me engano, as mulheres médicas para a mesma classe social, mesmo grupo, né, se estratificando, elas viveriam ali em torno de 20 anos a menos. Cara, 20 anos a menos, se você for precificar isso, cara, na verdade nem tem como precificar, né? E o esforço que você faz para poder chegar a ser médico, a responsabilidade que você assume como médico com os pacientes, cara, é muito grande. Então, se do outro lado, se na outra ponta você não tem um retorno para todo esse investimento, esse esforço, aí as coisas começam a se pensar. E além disso, pese-se ao fato aí, no meu caso especial, eu venho de uma família de meu pai que era bancário, né? E eu tive essa experiência dentro de casa de estar numa família que quando eu nasci lá na década de 80 era uma família muito abastada, era uma família que vivia muito bem, mas eu vi a profissão do meu pai entrar em declínio. E meu pai, quando ele entrou no banco, ele era um banco público federal, lá na década de 70, nossa, ele era muito bem de vida, ainda mais para uma cidade do interior do Ceará, ele era super bem de vida. Os colegas dele na época eram muito bem de vida, compravam casas, trocavam de carro todo ano, né? E aí a gente fala só de mercado com retorno financeiro em si, né? Claro que a medicina tem algumas outras coisas em volta, né? Quando você escolhe se fazer medicina, você está escolhendo um grande pacote, e aí a realização profissional ela conta também. Mas, por outro lado, tem muita gente que se aproveita dessa questão de realização profissional, de sacerdócio médico, para poder explorar o médico, né? E aí, isso é uma coisa que a gente vê bastante, na verdade. Mas voltando lá no meu pai, né? Enfim, tinha um colega deles que viajavam para a Europa, naquela época, lá na década de 70. E aí a gente viu a profissão dele cair, ao ponto que, quando eu saí para fazer faculdade, no início dos anos 2000, né? Tinha colegas do meu pai que eles não estavam tão bem financeiramente, né? Eles já estavam vendo uma fase de aperto. Então, eu sei o que é tomar uma virada de mesa numa profissão
que outrora era uma profissão muito bem valorizada e reconhecida, não só financeiramente, né, mas questão de respeito em si. E eu vi o que é passar por isso durante muitos anos e fiquei com esse ranço de escutar muito meu pai falar: não, eu não quero que você seja bancário, eu não quero que você passe o que eu passei. E meu pai, ele fez o que era para ser feito, ele fez o que era, eu falo isso para minha esposa que também é médico, nossos pais, eles colocaram a gente no caminho que eles achavam que era melhor. De fato, né, não tinha nada melhor para se fazer naquela época, né? Estuda e se você fosse ser médico, né, você vai ter uma relativa segurança. E estou eu aqui no meu consultório hoje, né, provando que meu pai tomou essa decisão acertada lá na década de 90, dos anos 2000. Hoje eu não sei se seria o caso, né? Eu converso muito com minha esposa sobre o nosso filho e a nossa filhinha que vai chegar aí mês que vem, né? Se valeria a pena, se faria sentido para ela, se faria sentido para ela ter CRM. E aí, tanto eu quanto minha esposa, a gente, nossa, mas se não for fazer isso, vai fazer o quê? E eu falo sempre para minha esposa que eu tenho que ensinar meu filho a vender, ele tem que ser um bom vendedor, nem que ele seja médico, né? Porque são habilidades que eu não tinha e que me fizeram muita falta, mesmo para desenrolar a minha carreira médica, por exemplo, dentro de um hospital, né? Você está vendendo o tempo inteiro, então quando você vai tentar uma promoção e tem uma vaga só e 3 médicos concorrendo, eu como um mau vendedor que fui até bem pouco tempo atrás, eu sempre acabava preterido, né? Então o meu filho, eu quero que ele faça faculdade, eu não sei qual faculdade ele vai fazer, né? Mas da mesma forma que meu pai achava que a melhor coisa do mundo era ser médico, hoje eu acho que são outras coisas, né? Eu acho que tem outras coisas que você carregando o nível de esforço que a medicina exige, você talvez chegue lá na frente com um futuro melhor. Então, não é sobre como a medicina está. Se alguém me oferecesse assim, olha, Nathan, a medicina vai ser sempre assim. Você vai ter essa mesma qualidade de vida, esse retorno financeiro, esse padrão de vida você vai ter agora até os seus 60, 65 anos, até você se aposentar. Eu ia dizer que ótimo, difícil você ter alguma coisa nesse sentido aí fora da medicina. Mas a questão não é essa. A grande questão é que eu acredito que não vai estar assim daqui a 5, 10 anos. Não é nem quando eu tiver 60 anos. Estou com 37, vou fazer 38, então talvez a gente vá ver a primeira geração de médicos que começaram médicos, mas não se aposentaram médicos, né? Então eles vão procurar outras carreiras, de certa forma isso já está acontecendo. Então a grande questão não é como é o mercado médico hoje, né? O mercado médico hoje, em uma palavra, ele é bom. Em 3 palavras, ele é não tão bom. E o futuro médico, aí eu não teria um adjetivo para poder descrever, né? Então, por que eu não me daria esse conselho hoje? Porque você fazer 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, mais 1 ano de sub, para entrar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, não sei se vale a pena, tá? Então, tá aí respondido aí. Eu tinha falado lá quando eu recebi essa pergunta, por que você não daria esse conselho para você? Eu disse, cara, isso aí daria um calhamaço aí de umas 14 páginas, mas é mais fácil gravar isso no vídeo. Tá aí a resposta, não sei se vocês concordam, mas essa é só a minha opinião das minhas vivências que eu trago, tá? Então, era basicamente isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece alguém que está na mesma fase que você aí, entrando na faculdade ou no final da faculdade, entrando no mercado médico e que acha que vai fazer sentido para ele esse vídeo, encaminha esse vídeo para ele. Quanto mais gente por aqui, mais satisfeito eu vou estar. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!